Olá, alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de gramática. Nesta aula, daremos sequência aos nossos estudos gramaticais, enfatizando as contribuições da literatura na consolidação do léxico, da semântica, da semiótica, que são unidades de sentido imprescindíveis para que o discurso se estabeleça. Portanto, aprendendo gramática com Drummond será o recorte estabelecido por nós para que se discuta de que maneira que a literatura ela corrobora com a sua unidade de sentido, com o vernáculo, com os vocábulos, para que efetivamente nós tenhamos uma produção lexical, não é? Que se coadune com a sociolinguística, com a fala cotidiana. Então, vamos avançar pensando na estrutura de como que o poema do Carlos Drummond de Andrade, não é? Quadrilha, corrobora para esse aperfeiçoamento. Então, nós temos Carlos Drummond de Andrade, um esquema para que se compreenda a estrutura das orações coordenadas e das orações subordinadas, que são conceitos amplamente difundidos por vocês. Quando eu penso em coordenação, são aquelas orações independentes que não possuem qualquer complementação lexical, não é? Eu não preciso dos conectivos, eu não precisarei das preposições e das conjunções, porque a minha unidade temática, por si só, constrói e edifica um sentido em si mesma. Quando a gente analisa as orações subordinadas, pelo contrário, há a necessidade dessa complementação. Então, quando eu estou construindo o poema, quando eu estou pautando a escrita poética, é de fundamental importância que eu leve em conta esses fatores, né? Então, como que o poema de Carlos Drummond de Andrade mantém essa relação, não é, entre orações coordenadas e orações subordinadas? Esse é o nosso objetivo central dessa aula. Já no próximo mapa mental, vocês perceberão que incluí um esquema do poema Quadrilha. É um poema amplamente conhecido pelo público leitor. Haja vista que esse poema ele está contido nos manuais didáticos, nos livros, portanto, muito provavelmente, se você não teve acesso à obra do Drummond, consequentemente, esse poema já chegou até você, né? Para otimizar o espaço, eu não coloquei no mapa mental o poema na íntegra. Eu apenas elaborei, não é, um esquema representativo para que vocês entendam o contexto do poema. Então vamos lá. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Ramundo, certo? Então nós temos João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então perceba que é um poema altamente alusivo, né? Nós temos esse conceito de quadrilha que para nós ele é muito sugestivo, né? Ao mesmo tempo que quadrilha tem uma conotação de uma festa típica realizada, não é? Pelo crivo do aspecto religioso, junino, propriamente dito. Eu também tenho o conceito de quadrilha como bando, né? A quadrilha é um agrupamento, é uma pequena aglomeração. Então nós temos o conceito de que João amava Teresa. Então, se vocês perceberem no esboço, eu coloquei João amava Teresa, que amava Raimundo, né? Então, quer dizer, há uma relação que é antagônica aqui, né?
que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém, né? Então perceba, né, que é muito interessante a Lili como um apelido, né? Veja que a maneira como nós temos acesso a essa linguagem, ela é muito sugestiva, porque Lili é um apelido, muito provavelmente, né? E a língua nos permite ter esse tipo de aferição. Lili era, né, uma moça, uma jovem com poder aquisitivo, haja vista que nós temos, né, esse sobrenome, essa abreviatura, Lili, como algo que gera proximidade. Você só se refere pelo apelido de alguém quando há alguma proximidade. E pensemos também no J. Pinto Fernandes, que até então não tinha aparecido na história, como o próprio poema Severa, né? O J. Pinto Fernandes. Veja, abreviou-se o seu primeiro nome, né? E nós temos o segundo nome à mostra, ou seja, é alguém que possui um sobrenome. Isso também é muito interessante, né? Ao passo que todos os outros personagens, figuras do poema foram apresentados com o seu primeiro nome, né? Então isso também diz muito sobre essa estrutura, né? João foi para os Estados Unidos, então perceba que o poema ele se subdivide em duas instâncias. Em um primeiro momento, nós temos esse compilado, essas vivências desse grupo, dessa quadrilha, melhor dizendo, e no segundo movimento do poema, nós percebemos as transformações, né, que são inevitáveis. Então, nós temos o João, que foi para os Estados Unidos, a Teresa, que foi para o convento, né, porque é interessante pensar que a Teresa ela amava Raimundo, né? Que na verdade o Raimundo amava a Maria, então portanto ela teve ali uma desilusão amorosa. Então se cogita, né, o fato de ter ido para o convento em função dessa desilusão amorosa. O Raimundo, que amava Maria, morreu de desastre, né? E a Maria ficou para a tia, né? Então é interessante suscitar essas questões. O Joaquim suicidou-se, né? E é interessante pensar que o Joaquim amava Lili, né? E a Lili não amava ninguém, mas foi a única que se casou com o dito J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha aparecido na história. Então nós temos aqui um esboço do poema. Vamos problematizar a sua estrutura sintática, certo? Então nós temos quadrilha como sendo esse substantivo feminino, certo? E quais são os três sentidos possíveis? Um grupo de 4 cavaleiros preparados para o jogo das canas. Eu procurei, né, no dicionário Roais para verificar o conceito de canas. Entretanto, o que nós percebemos é que esses cavaleiros tem um apelo ao feudalismo. Então há uma visão histórica desse conceito de quadrilha, né? Foi inclusive o primeiro conceito, né, de bando, de manada. Então nós temos um grupo de 4 cavaleiros preparados para um jogo medieval, muito possivelmente. O segundo conceito, aquilo que já havia sido mencionado, uma manada, um bando, e uma dança folclórica que é muito típico e conhecida por todos vocês, certo? Então, vamos adiante fazendo uma análise da primeira estrofe, né? Então, nós temos lá, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então perceba que aqui nós temos um demonstrativo das orações subordinadas adjetivas. Por que nós podemos associar a presença da oração subordinada adjetiva? Pelo pronome relativo, né? Então nós temos lá, João amava Teresa, perfeito do indicativo. Nós temos um verbo, né, que tem uma terminação no imperfeito e que indica o elo, né, a ação de amar, né, a condição de amar
que João nutre por Teresa, né? Então nós percebemos que a presença do pronome relativo que é quase como uma anáfora, porque ele vai se repetindo, né? Nós temos apenas João amava Teresa, sujeito, verbo, predicativo, não é isso? Porque nós temos a percepção prototípica da língua, imperfeito do indicativo, que amava Lili, nome da pessoa especial para a mulher. É aquilo que eu havia comentado anteriormente. Nós temos que problematizar os léxicos e os vernáculos contidos na língua, né? Porque Lili é uma abreviatura, né? Lili é um apelido. Portanto, há que se pensar nessas relações de sentido. Que não amava ninguém. Olha um outro pronome, que no caso é um pronome indefinido, né? Então perceba que essa estrutura na primeira estrofe, ela dá conta de um pronome relativo, de um pronome indefinido, né? E que se coaduna com uma oração subordinada adjetiva, porque estabelece uma correlação entre ambas. Vamos adiante pensando a nossa segunda estrofe, né? Então nós percebemos, João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Então perceba que eu tenho, né, diferentemente da primeira estrofe, onde eu tenho orações subordinadas, porque o pronome indefinido, ele estabelece essa correlação, bem como a inserção do pronome relativo que, eu tenho a conjunção coordenada, né? Que, como vocês bem sabem, a conjunção e, que vem a ser essa coordenada aditiva, né? É usada nos paralelismos para encerrar o paradigma de palavras, né? Então nós percebemos que João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Olhe como que nós temos, né, sentidos completos. Há uma manutenção desses sentidos. Então perceba que Maria ficou para a tia e Lili casou com, né, J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Nome especial para homens, porque há um sobrenome, nós temos o João, nós temos o Raimundo, né? Apenas o primeiro nome. Esse não, temos a construção J. Pinto Fernandes, portanto, há um sobrenome. Então, perceba que o poema, nessa construção entre orações coordenadas e orações subordinadas, estabelece um conceito altamente propício, né, para que nós pensemos o sentido por trás das palavras e como elas impactam na interpretação, certo? Espero que tenha ficado claro essa percepção dos sentidos e gostaria que vocês fizessem um exercício seguindo esse modelo, que escolhessem um poema, certo? Da literatura brasileira e se debruçasse sobre ele na tentativa de analisar como que se comporta as orações subordinadas e as orações coordenadas, né? Elas se interligam, a exemplo do poema do Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha. Eu gostaria que vocês propossem, né, um exercício semelhante. Se caso vocês tiverem dificuldade em encontrar um poema propriamente dito que estabeleça essa correlação, sugiro o poema Uma Notícia Tirado do jornal, do Manuel Bandeira, né? Que é um poema também altamente alusivo, muito representativo, né? Uma notícia tirada do jornal, né? Que é um poema também que estabelece essa relação dialógica, certo? Espero que a aula tenha ficado contemplativa. Qualquer questão, me procurem, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.